Olá, chegamos para mais uma análise aqui no The Deep Dive. Hoje a gente tem um caso assim que mistura tecnologia, um pouquinho de drama caseiro e, nossa, muita eletrônica. É um notebook Dell XPS, sabe, aquele modelo P56F, e ele simplesmente apagou. Apagou geral? Apagou geral. E o detalhe que deixa tudo mais curioso, o problema apareceu logo depois que o próprio dono tentou trocar o conector de energia, o DC Jack. Sabe, em casa mesmo. Tentativa de reparo caseiro. Isso às vezes complica, né? Pois é. E para entender o que rolou, a gente vai se basear num vídeo assim super detalhado do canal Denley Electronics. Eles gravaram todo o processo de investigação e conserto dessa máquina. É quase uma cena de crime eletrônica que a gente vai acompanhar. Legal. Gosta desses vídeos que mostram passo a passo. Sim. E o relato inicial foi bem direto, sabe? O cliente estava lá, mexendo, tentando trocar o conector e, de repente, ouviu um estouro. Dentro do Note. Um estouro. Isso não é bom sinal. Nada bom. E depois do barulho, silêncio total. O aparelho não ligou mais. A primeira ideia, claro, é que algo deu errado ali, né, perto do conector. Um curto simples, talvez. É o mais óbvio, né? Pensar que foi algo localizado. Exato. Mas a história, nossa, se revelou bem mais cabeluda. Então, a nossa missão aqui hoje é seguir essa trilha de destruição, digamos. Vamos tentar entender passo a passo como esse incidente inicial, que parecia ser só ali no cantinho, acabou causando uma reação em cadeia. Danificou vários componentes na placa-mãe. Um efeito dominó eletrônico. Isso. Perfeito. Um efeito dominó. Ok, então vamos investigar isso aí. Bom, a investigação lá na oficina começou, claro, com essa informação-chave do cliente, o estouro durante a troca e um Note morto. Uma análise rápida já confirmou, o problema era sério na placa-mãe mesmo, não era só um mau contato, não. Certo. E aí, qual foi o primeiro achado? Precisamente. O primeiro culpado que apareceu na varredura inicial foi um componente pequeno, um SMC Component montado em superfície. Lá na parte de cima da placa, segundo o vídeo, pela localização, pela função ali na entrada, tudo indica que era um MOSFET. Um MOSFET. Tipo um transistor, né? Exato. Basicamente, ele funciona como um porteiro, digamos assim, controla a passagem da energia que vem do carregador para o resto do sistema. É o gerenciamento inicial ali. Entendi. E qual era o problema dele? Em vez de controlar, ele estava deixando a energia passar direto sem barreira. Descontrolada. Isso impede tudo de funcionar. Imagina um portão emperrado aberto, sabe? Causando um caos. Nossa, Faz sentido. Então, trocar esse MOSFET inicial foi o primeiro passo. obrigatório. E aí, funcionou? E olha só, depois dessa primeira troca, veio um respiro de esperança. O notebook deu sinal de vida, ligou, mostrou a imagem na tela. Imagina o alívio do técnico. Com certeza. Aquele momento ufa. Mas durou pouco. Porque logo em seguida, pá! Um novo problema. O sistema operacional subia, tudo ok, mas aparecia uma mensagem. Não estava reconhecendo o carregador. Problema clássico em Dell. Exato. E aqui a gente entra numa coisa bem específica, quase uma assinatura da Dell, né? Eles têm esse sistema inteligente que precisa conversar com um carregador. Para saber a potência dele, se é 65 watts, 90 watts, 130 watts. Isso. E se essa identificação falha? Aí que tá. O notebook até funciona, ligado na tomada, mas ele se recusa a carregar a bateria. Simplesmente não carrega. Nada. É uma medida de segurança, de gerenciamento, mas que aqui virou um novo pepino. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Sim, essa comunicação é vital nos Dell. Ela acontece por uma linha de sinal específica chamada PSID, Power Supply ID, identificação da fonte de alimentação. É um sinalzinho elétrico de dados bem sutil. Ele viaja do carregador, passa pelo conector de energia, entra na placa-mãe e avisa quem ele é. Então um sinal de informação? Exato. E o ponto-chave: essa linha PSD começa justamente ali, nos pinos do DC Jack.
A mesmíssima peça que o cliente tentou trocar. Ah, agora as peças começam a se encaixar. Mais ou menos. Pois é. E o técnico no vídeo usou uma ferramenta bem legal, o Board View. É tipo um mapa interativo da placa-mãe. Com ele, dá para seguir visualmente o caminho dessa linha PSD. Que prático. Muito. Mostra ela saindo dos pinos do conector, seguindo por trilhas fininhas na placa, passando por uns componentes minúsculos. Ela até atravessa para o outro lado da placa para continuar o caminho até o chip que interpreta essa informação. Uma viagem. E foi seguindo esse caminho, tipo detetive mesmo, que encontraram um próximo problema. Uma resistência, identificada lá no Board View como PR. Uma resistência. E o que ela faz ali? Deveria ter um valor baixo, uns 33 ohms, sabe? Para deixar o sinal PSID passar direitinho. Só que quando mediram com o multímetro, o valor estava astronômico, na casa dos 100 mega-ohms. Mega-ohms, nossa, isso é muito. Milhões de vezes mais do que deveria. Isso significa que a resistência estava aberta, queimada, interrompendo totalmente a passagem do sinal, como um fio cortado ali no meio. Entendi, então mais uma peça para o lixo. Trucaram ela. Então, mais uma peça trucada, o técnico foi lá, substituiu essa resistência PR queimada. A expectativa era, agora vai, né? Resolveu o carregador. Mas, que nada. A saga continuou. Não acredito. Mesmo com a resistência nova... Mesmo com a resistência nova, o notebook teimava, não identificava a fonte. A investigação teve que ir mais fundo ainda. Parecia que o estrago tinha sido maior do que imaginavam. Caramba, complicado. E é curioso que, nesse ponto, o técnico lembrou de uma suspeita. Uma coisa que ele tinha visto antes, mas deixou meio de lado. Um diodo que ficava ali perto dessa resistência PSD. Um diodo. O que tinha de estranho nele? Quando ele mediu o diodo na placa, pareceu esquisito, como se estivesse conduzindo eletricidade para os dois lados. E diodo bom só conduz para um, né? Exato. É uma via de mão única. Só que medir na placa, às vezes engana. Outros componentes em volta podem atrapalhar a leitura. Então ele, de forma tática, decidiu deixar essa suspeita em banho-maria e seguir o caminho principal do sinal PSID. Mas guardou essa informação, uma pista importante para depois. Faz sentido. Medir na placa é complicado mesmo. Então ele continuou seguindo o sinal para onde, de fato? Então ele prosseguiu. O caminho do sinal PSID, depois de passar pela resistência, que já estava trocada, e por um indutor, um tal de PL, que deve filtrar ruídos, levava a mais dois componentes-chave, PQ100 e PQ101. PQ. São transistores também. Pela nomenclatura, pelo contexto, provavelmente sim. Outros transistores também envolvidos nesse circuito de gerenciamento de energia, comunicação com bateria, carregador. É uma área complexa. E como estavam esses dois? Esses aí, o estado era visualmente chocante. O técnico usou a palavra estourados. Estavam com marca de queimado, talvez rachados, claramente danificados. Nossa, estourados mesmo. Visivelmente, não tinha nem dúvida. Precisavam ser trocados. E foram. Mas... E aqui vem a parte frustrante de novo. Não me diga que Exato. Mesmo trocando esses dois componentes destruídos, o problema central, a falta de reconhecimento do carregador, ainda estava lá. Não é possível. Que coisa. O que é fascinante, de um jeito meio trágico, é ver essa trilha de destruição se alastrando pela placa. Não parava. Exato. Não era mais só um componente. Eram vários. E aí, olhando o mapa da placa, o Board View, o técnico percebeu uma conexão crucial. Uma das linhas de comunicação que saía de um desses transistores que ele acabou de trocar, o PQ100, uma linha chamada DPS-ID3. Sim. Para onde ela ia? Ia dar direto num dos pinos de um chip muito importante. E complexo. O Super I/O. O Super I/O. Aí a coisa fica séria. Pois é, e essa conexão acendeu a luz vermelha. Levou a hipótese mais provável, quase uma certeza, para explicar essa cascata toda de danos. Que seria? O que provavelmente aconteceu foi que, lá no começo, na tentativa de trocar o DC Jack, na hora de soldar, de mexer nos fios, o cliente, sem querer, claro, encostou
ou aplicou a tensão principal da fonte. Os 19 volts. Exatamente, os 19 volts pesados, direto na linha do sinal PSID. E aí tá o pulo do gato, ou melhor, o pulo do curto. A linha PSID é para comunicação, é delicada, trabalha com tensão muito, muito baixa. Coisa de 3 volts, talvez menos. Nossa, jogar 19V onde só deveria ter 3V. Imagina, ela não foi feita para isso. É como tentar colocar a pressão de uma mangueira de incêndio num canudinho, né? O resultado é um desastre. Exato. Essa sobretensão de 19V viajou pelo circuito PSID como uma onda de choque. Queimou a resistência PR de 33 ohms, que não aguentou, passou adiante e estourou os transistores PQ100 e PQ101. E como essa linha ia direto para o Super I.O. A sobrecarga atingiu L1 cheio também. O Super I.O. controla um monte de coisa básica. Teclado, touchpad, portas, e é super sensível à variação de tensão. Era quase inevitável que ele queimasse junto. Faz todo sentido. O vídeo confirma que trocaram o Super I.O. também, né? Confirma sim, ele teve que ser trocado como parte do reparo geral para fazer a placa funcionar corretamente. Não fica 100% claro se foi logo no começo junto com o primeiro MOSFET ou depois na investigação do PCD, mas a troca dele foi essencial. Entendido. E com essa causa raiz mais clara, os 19V no lugar errado, a investigação volta para onde? Exatamente. Com essa compreensão da causa, a injeção dos 19Vs, aí sim a investigação retorna àquele diodo suspeito, aquele que ficou para trás. Isso mostra uma coisa importante, né? A persistência no diagnóstico. Verdade. Não desistir fácil. Pois é. Depois de trocar MOSFET, resistência, 2 transistores, Super I.O. e o problema do carregador ainda lá, era hora de reavaliar as pistas iniciais. A suspeita do diodo voltou com tudo. E para ter certeza, eliminar a dúvida da medição na placa. Tirou ele da placa? Exato. O procedimento correto. Removeu o diodo da placa-mãe. Só assim para testar ele isolado sem interferência. E aí, qual foi o veredito? E o teste fora da placa não deixou margem para dúvida. Usando o multímetro na função certinha de teste de diodo, comprovado. O diodo estava conduzindo corrente elétrica nos 2 sentidos. Ah, então ele estava ruim mesmo. Ruim mesmo. Um diodo saudável é mão única, só deixa passar para um lado. Se conduz para os 2, tá em curto, queimado, bingo. Mais uma vítima daquela sobretensão inicial lá do DC Jack. Caramba! E esse diodo minúsculo que quase passou batido. Era ele, a peça que faltava. Era ele, a peça que faltava para completar esse quebra-cabeça todo. Depois de substituir esse último componente danificado, finalmente o Dell XPS voltou a funcionar 100%. Reconheceu o carregador. Reconheceu. O sistema operacional mostrou lá, bonitinho, a potência do carregador conectado e aí, claro, liberou o carregamento da bateria. O problema estava, resolvido. Que alívio, hein? Depois dessa caçada toda. Imagina! E o vídeo termina mostrando o sucesso, o técnico remonta parte do notebook, pluga o carregador, liga a máquina, e a gente até nota uma pequena demora para iniciar. Ah, isso é normal em Dell depois de mexer na BIOS ou trocar componentes, né? Ele reconfigura. Exato, ele explica isso. E logo depois vem a mensagem triunfante na tela. Sistema identificou o carregador. Era um de 65 watts e até apareceu o aviso padrão para usar o de 130 watts, que é o recomendado para o XPS. Mas o ponto crucial, a comunicação PSID estava de volta, funcionando. Missão cumprida, então. Totalmente. E para não deixar dúvida, ele ainda faz um teste rápido com multímetro no diodo novo, já soldado na placa, mostrando que agora sim conduzia só para um lado. Perfeito. Então, resumindo essa análise toda. Que jornada, hein? Começou com um reparo caseiro que parecia simples, só trocar um conector. E virou uma caçada complexa. Uma caçada minuciosa por múltiplos componentes queimados em sequência. Um MOSFET de entrada, uma resistência, 2 transistores, o Super I.O. e, no final, aquele diodo crucial. Tudo em cascata. Ficou muito claro como um erro pequeno na manipulação pode gerar um efeito dominó devastador
nesses circuitos modernos, que são tão integrados, tão sensíveis. Então, o que tudo isso significa para a gente? Olha, a grande lição aqui, pensando no quadro geral, é a importância crítica de ter consciência da diferença entre as linhas dentro de um circuito. Tem uma diferença enorme, abissal mesmo, entre as linhas de alimentação principal, tipo os 19V da fonte, que carregam a potência bruta, e as linhas de sinal, como a do PSD. Que são só para informação, né? Exato. Trabalham com tensões mínimas, só para comunicação, para trocar dados entre os chips. Misturar as duas, jogar alta tensão numa linha de sinal delicada, como tudo indica que aconteceu aqui, é receita para desastre. Os componentes não aguentam. Simplesmente não são feitos para isso. E a falha vai se propagando. E isso é cada vez mais relevante, né? Os aparelhos estão cada vez menores, mais compactos, mais integrados, tudo ali muito denso, muito interligado. Reparar ficou mais desafiador. Com certeza. E isso leva a gente para uma reflexão final, né? Algo para quem está ouvindo a gente pensar um pouco. Com essa complexidade toda de notebooks, smartphones, tudo hoje em dia, onde fica a linha? A fronteira entre um reparo faça você mesmo, o DIY, que é razoável, talvez até legal de fazer, E aquele que, como a gente viu nesse caso, traz um risco enorme de transformar um probleminha num prejuízo gigantesco. exatamente. Qual o nível de conhecimento técnico, de ferramenta certa para diagnóstico e, talvez o mais importante, de consciência dos riscos envolvidos que é necessário hoje, mesmo para tarefas que parecem simples, tipo, vou só trocar essa pecinha aqui. É uma boa pergunta. Onde traçar essa linha? Fica aí a provocação para a gente pensar. Quais os limites do faça você mesmo nessa era da microeletrônica super avançada?